músico do mundo, é a tarefa mais complexa que existe e que só mesmo um ser superior pode fazer isso. Quem faz isso é o Leonard Bernstein, num programa, não sei se alguém aqui conhece esses programas. Ele, entre 1954 e 58, fez uma série de programas especiais para a TV americana. Ele foi o primeiro maestro a aproveitar todo o potencial da televisão, né? Não vou falar mais nada, que é uma beleza isso aqui. Eu vou botar um pedacinho para vocês sentirem. Horário nobre, TV americana, hein? Now we meet again a composer and conductor who has made a special place for himself on television as a talker about music. He is the Pied Piper of Romance, Leonard Bernstein. You may have heard him talk about jazz 3 weeks ago. Today he's going to talk about the art of conducting. Now, when I was very small, in fact, I was barely able to hang on to the piano keys the way the sheriff's daughter hangs on the cliff. I was asked, what is a conductor? I'm told that the reply was, a man who keeps time to the orchestra, which is not a definition that most composers would relish. But what is a conductor? We're told that he's a man who knows the great music of the last 300 years and the new music coming up to give his programs freshness and balance, that he knows the musical habits of everything from sopranos to triangles, that he sets the musical standards of the town he works in. He's a sort of cultural mayor. But all this doesn't answer the question which, I don't know why, but musical people somehow don't bring up in public. Why does a great orchestra decline or improve almost the day that a new leader takes over and retires? Why is it that one man doing this is a great conductor and another man equally impressive is just another conductor? Well, this is the art of conducting. And this is what Leonard Bernstein is going to talk about. And this is what he is about to practice on the first movement of the Brahms First Symphony. They don't need me. They do perfectly well by themselves. So why is a conductor necessary, after all? What does he do? Why does he carry on so? After all, isn't this orchestra a highly trained group of professional musicians? Don't they know how to read music? Don't they know how to count? Why do they need a fellow up there in front of them, beating out the time for them? And if they do, what's so glamorous about beating time? Can't anybody do it? How about the concertmaster or principal violin? Can't he indicate the movement of the piece with his bow? Well, as a matter of fact, he used to. There was an era of the so-called violin conductor, whose main job it was to start and stop the orchestra and generally keep the flow of the music going. Well, this was all well and good, as long as orchestras remained small enough. But around Beethoven's time, they began getting larger and larger, and it soon Deixa eu became só. apparent. Eu coloquei a legenda em inglês para facilitar. Eu acho que está todo mundo entendendo, não? Tá. That somebody was going to have to be up there to keep all these players together. So actually, the history of conducting, as we understand it, is less than 150 years old. Now, the first real conductor, in our sense of the word, was the composer Mendelssohn, who in his zeal to resurrect the works of a forgotten composer named Bach, incidentally founded a tradition of conducting. Now, this tradition was based on the concept of precision
symbolized by this wooden stick we call the baton. Mendelssohn dedicated himself to an exact realization of the score he was conducting through manipulation of this baton. There soon arrived, however, a great dissenter named Richard Wagner, who declared that everything Mendelssohn was doing was all wrong, and that any conductor worth his salt should be able to personalize the score he was conducting by coloring it with his own emotions and his own creative impulse. And so out of the clash of these two points of view, the history of conducting was born. E até hoje permanece assim. Ele falou algumas bobagens, a meu ver. E não é porque ele é o Bernstein que ele não falaria bobagens. Claro que ele falou bobagens aí, como dizer que o Mendelssohn prezava muito a precisão e o respeito à partitura. Foi o que ele não teve justamente com o célebre concerto em que ele ressuscitou o Bach e em todo o trabalho dele como primeiro titular da Gewandhaus de Leipzig. Ele foi o primeiro maestro titular. De fato, ele foi o primeiro a condensar, a assumir essa profissão. Mas essa precisão que ele fala não significa muito respeito à partitura, mas talvez respeito às suas convicções do que devia ser a partitura, né? O Busoni costumava dizer que partitura é uma coisa tão distante do que o compositor quis, do que o próprio compositor quis, que todas são arranjos. O que a gente tem vendo a partitura é um arranjo da obra que o compositor pensou, né? Talvez por isso ele tenha feito tanto arranjo de Bach, né? E transcrições, etc. Mas, de certa maneira, esse raciocínio é válido. Assim, é perfeito o que ele diz do Wagner, que inaugura a outra vertente de regência, que é justamente aqui o maestro se coloca mais na partitura e interfere na dinâmica, numa série de detalhes. Eu vou deixar mais um pouquinho só para vocês sentirem o gosto. Vocês vão querer comprar essa série, não? Ela é apaixonante, né? Mas vou botar um pouquinho mais, depois avançar, que eu queria mostrar o momento em que ele pega a primeira página, os primeiros compassos do primeiro movimento da Sinfonia número 1 do Brahms, e a gente vê como é que é esta complexidade do trabalho do maestro. Mas vamos deixar um pouquinho correr. Apollonian school of conducting, whereas Wagner begat the passionate Dionysiac school. Now, actually, both these attitudes are necessary, and neither one is completely satisfactory without the other. Both of them also can be very badly abused, as we know from having heard performances that seemed clear but dry as dust, and other impassioned performances which were so impassioned you could hardly recognize the poor composer anymore. The ideal modern conductor is a synthesis of the two. And this synthesis is rarely achieved. In fact, it's practically impossible. I would say almost any musician can be a conductor, and in fact, a pretty good one. But only a rare musician can be a very good conductor. This is not only because it's so hard to attain the Mendelssohn-Wagner combination, but also because the conductor's work embraces such an enormous range. You see, unlike the instrumentalist or the singer, he plays on a whole orchestra. His instrument is 100 different human instruments, each one a thorough musician with a will of his own. And it is his job to cause them to play like one instrument with a single will. To do this, he must possess enormous authority and have psychological insight in dealing with this large group. But this is only the very beginning of being a conductor. He must also be a master of the mechanics of conducting. He must then have an immense amount of knowledge. Then he has to have profound perceptions of the inner meaning of music.
And finally, he must have uncanny powers of communication. If he has all this, he is the ideal conductor. And we are going today to try and construct this ideal conductor for you so that we can find out what the conductor's functions really are. Now let's start with the mechanics. Bom, ele vai. Agora, eu não sei como é que eu vou botar para frente aqui, eu não sei. Deixa eu ver. Ver se vai dar certo. Quantos minutos está aqui? Aí eu vou enxergar. Não estou enxergando nada aqui. Espera aí. And maybe have some vague knowledge of the accompaniment. The same is true for a violinist. A pianist, of course, has many more notes to Ele está falando but a conductor has to learn agora. to know thoroughly an astonishing number of notes, voices, and parts. Eu estou na frente de alguém aqui, estou, né? Take this opening bar of É isso que eu queria mostrar. for instance. Pá. There are 55 printed notes in this one bar being played by 80 to 100 instruments. And the conductor has to know them all, or else he has no right to ascend the podium in the first place. And this is only one bar out of 1,260 bars in this symphony. Now, what does the conductor do when he is faced with a score like this for the first time? Usually, he begins by reading it through more or less superficially, something like racing through a detective story. There is the same element of suspense and the desire to discover how it will all turn out. But what he sees, he also hears in his head. People are always amazed to discover that a conductor hears the score as he looks at it. But it is true, and the extent to which he can is in a way a measure of his talent. Foi isso que a semana passada, o retrator, alguém perguntou, do ouvido interior, né? Do músico e do maestro, principalmente, né? O músico, ao ler uma partitura, é preciso que ele tenha muito desenvolvido esse talento de ouvir internamente o que ele está lendo, né? É como a leitura em voz, a leitura silenciosa que a gente faz. Na verdade, a gente lê internamente e ouve as palavras. Você ouve internamente as palavras, né? Se isso não acontece, realmente não é o maestro. Nenhum músico consegue ir muito além de uma execução burocrática. Mas vocês viram a enormidade de pautas simultâneas que o maestro é obrigado a conhecer profundamente, num compasso só, quantas notas existiam ali, né? 55 notas ou mais. Você imagina um maestro pegar uma partitura dessa, que é a grade de orquestra, tá certo? Botar na frente, na estante, num piano, e tocar a redução. Um maestro como Ira Levin, por exemplo, é notável porque ele faz isso na sua frente. Ele lê, vai lendo. Eu não sei como. Eu estudei piano um bom tempo. Não tenho a menor ideia de como é possível fazer isso. Está fora do meu alcance como músico amador. Quer dizer, eu estudei tudo, mas está fora do meu alcance imaginar que alguém veja uma partitura dessa e una tudo e consiga fazer. O maestro tem que conseguir fazer isso, porque os músicos de orquestra, e ele falou que o maestro rege o maior dos instrumentos, que 80 ou 100 músicos, esses músicos estão a fim de derrubar o maestro em primeiro lugar. No momento em que ele sobe ao pódio, pela primeira vez, e isso é universal e acontece toda vez que um regente convidado ou que um novo regente nomeado vai ao pódio pela primeira vez, algum músico faz uma pequena sacanagem para ver se ele percebeu. É verdade isso. Se ele não sacar, é melhor dar meia volta e não continuar. Isso no ensaio, não é no concerto, não, no ensaio. Mas é claro, os caras jogam várias cascas de banana para ver qual é o nível de entendimento e ouvido que o maestro tem. Se ele não sacar nada, está perdido. Eles vão tocar como quiserem
E provavelmente será uma execução muito ruim, um concerto muito ruim. O que acontece com os jovens maestros, e aí é um problema, você é muito jovem, como é que você sobe no pódio de uma orquestra, aqueles 100 caras a fim de te chacinar, e você sempre acha que não conhece o suficiente. Como é que você vai se impor para esses caras, né? É estudando muito a partitura e sabendo e desenvolvendo esse ouvido. Como é que os jovens mais costumam fazer? Treinar na frente de uma gravação, né? Bota para rolar lá uma gravação, então até no iPod e fica regendo, tá certo? Dando todas as entradas, né? Muitos maestros, não só jovens, já experientes, acabam regendo a gravação que eles estão ouvindo, e não o som real que está acontecendo. Teve um menino aí que regeu a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, como era o nome dele? Luiz alguma coisa. Ele praticamente foi posto para fora, de tão ruim que ele era. Era isso. Ele regia a gravação do Karajan, que ele tinha na cabeça, mas o som real que estava saindo era outra coisa, e ele não era capaz de sacar o que estava acontecendo com aqueles músicos. O Bernstein é um dos maestros que consegue os grandes maestros conseguem isto. Um cara como o Marius Jansons, por exemplo, que comanda a Concertgebouw e a Orquestra da Bavária, a Concertgebouw, que nos rankings, que eu detesto, mas nos rankings ela é considerada a melhor orquestra do mundo, ele diz que de cada 20 concertos, um pode ser, 100 concertos, um pode ser aquele momento raro em que se conseguiu fazer, né, música de uma maneira superior. Imagina que o Marius Jansons diz isso, né? O Cláudio Abbado conseguia, mas é um pouco, o caso do Cláudio Abbado é um pouco a mística do maestro. Quer dizer, depois que ele teve o câncer, que ele se afastou da Filarmônica de Berlim e que ele construiu aquela orquestra em que ele convidava os músicos da Europa inteira lá no festival, Orquestra do Festival de Lucerna, os caras estavam tocando por um mito, né? Já era um mito, e os gestos dele eram os mínimos. Quem viu os DVDs dele regendo a Orquestra de Lucerna, os gestos são mínimos, as entradas quase imperceptíveis, e nos ensaios ele também não era tipo, errou aqui, fala ali, tal, etc. Nada. Era tudo muito, quase deixando fluir naturalmente. Então tem uma parte psicológica aí que é fundamental. Você ganhou os músicos, bom, ok, eles vão com você até o cadafalso, se for preciso, né? In this first reading, he must also form his opinion of the cultural and stylistic position of this work. He must know about Brahms' background, historically. In other words, a conductor is not only a musician. He must also be a kind of artistic historian. Well, now he has examined the score swiftly to come. And now the real work begins. He must take it apart in all its aspects and study each one. Now he looks at page 1. What does he see? First of all, he sees that the whole orchestra is playing, with the exception of 3 trombones, which will enter only in the 4th movement for the big finale. Then he sees that the woodwinds, or the 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, and 2 bassoons, are all playing the same thing. Bassoons, fagotes, né? Which makes it kind of quiet sound. Now the conductor immediately looks for any other instruments in any other choir, for example, the brass or the strings, that may be playing the same material, the same descending line. Musicians call this doubling. Now, who is doubling these wind horns? Here he finds it. Here, 2 horns are playing the part of that descending line. And here the violas are playing on. But he still has not found the melody, which is the real heart of the matter. This is the other thing our old friend Wagner declares to be especially important for a conductor. The ability to
find the melody in all this mass of notes? Well, here is the melody. He finds it in the violins, which, after all, it belongs in, and it is this ascending line. It is played, as you see, by the first violins, by the second violins an octave lower, and by the celli an octave lower than that. So we have now found two elements moving at once, one climbing and the other descending. You see that the pull of these two lines against each other, going in opposite directions, is setting up the atmosphere of tension and conflict which will characterize this full first movement. But the two lines are not all easy. Here you find a long-held note in the other two horns, which are growling out the bass. Now this note is reinforced by the double basses, which repeat the note over and over again, 6 times per bar. Then our conductor sees that the kettle drum, or timpani, is doing the same thing as the double basses, strengthening them with its penetrating percussion. And finally, the trumpets are doubling that bass note up high to help give a brilliant start to the piece. So now our conductor has found 3 elements going simultaneously. The 2 lines tearing away at each other over a fateful, ominous series of thuds in the bass. All of this gives him the clues to the musical meanings of all these dots and marks and patterns. It must be dramatic, tense, straining, suffering, doomed. Well, now he must decide how fast all this is going to go. The tempo indication by Brahms is, as you see, un poco sostenuto. This means a little sustained, and clearly tells us nothing. How can you measure a rate of speed by 3 Italian words? All we can know is that it must be sustained and therefore not fast. But why then didn't Brahms simply write slow? You see, what Brahms is getting at is a kind of steady tread, which must be solemn and ominous, all right, but yet not so slow that it will hinder the flow of those 2 tense lines. Bom, isso é maravilhoso, mas eu tenho que tirar, porque senão a gente vai só assistir a explicação dele. O que ele fez? Ele analisou musicalmente, né? Fez uma análise dos primeiros 2 compassos. Vocês viram como leva tempo para você perceber. É verdade que ele inverteu as coisas aí. Quer dizer, normalmente ele iria nos violinos logo e já veria que a melodia dos violinos e depois, né, esse movimento, que é um contraponto. Na verdade, esses compassos iniciais do Brahms são um tributo ao Bach, porque isso é pura polifonia bachiana. É Bach puro, não é Beethoven. A primeira sinfonia, ele foi até acusado de usar, acho que no 3º, 4º movimento, ele usou um tema de uma sinfonia do Beethoven, da 9ª sinfonia. Ele falou, qualquer idiota saca que eu usei, foi uma citação que eu fiz, foi uma homenagem que eu fiz ao Beethoven. Mas, de cara, ele mostra que o Brahms mostra que talvez ele tenha sido o primeiro compositor, é interessante isso, o primeiro compositor que olhou para a música do passado e teve a percepção dessa evolução histórica do Bach em diante. Ele fez edições críticas da música do passado, ele foi o primeiro a cuidar para preservar a grande música do passado. De certa maneira, ele reforça aquele movimento que começou em 1829 com o Mendelssohn, com o Bach, que eu falei a semana passada, de você criar, e os alemães criarem um sentido de nacionalidade a partir do Bach e ressuscitando o Bach, ressuscitando, entre aspas, a opinião pública. Esse movimento, e o Brahms a gente já está falando na década de 1850, 60, esse movimento então já está bem claro, né?
Ele é obrigado a concorrer com Bach, com Beethoven, com todos os românticos que morreram, né? Ele está numa posição difícil. Ele é o primeiro grande compositor no século XIX a ter que competir com essa turma toda. O olhar dele é muito mais abrangente, por isso mesmo. A gente fica com a impressão, depois de ver essa grade do maestro, que, de fato, é preciso ser um super-homem para entender isso. Os músicos costumam tocar, eu não trouxe aqui uma parte de músico, mas o violino, por exemplo, é uma pauta só, e ele só tem a pauta dele. Quando ele não toca, tem uma pausa, 5 compassos sem tocar. Ele fica 5 compassos sem tocar. Depois de 5 compassos, o maestro, claro, vai dar a entrada e ele já entra no momento seguinte. As madeiras são assim, os metais, todos. Ou seja, os músicos não têm diante de si esta partitura completa, que, na verdade, a música é esta partitura completa. A visão do músico é muito parcial, né? Ele, na verdade, treina, prepara e toca muito bem a sua parte. Mas e o todo, né? Qual é a relação da sua parte com os companheiros de naipe, próximos, né, ou opostos? Como é que isso se encaixa no todo? O músico de orquestra fica muito frustrado, em geral, por causa disso, né? Ele só toca a parte dele. E, na verdade, quando junta, aí é que ele não tem direito a dizer nada mesmo, porque ele nem sabe quais as partes dos outros, né? Claro que, no caso de uma sinfonia do Brahms, todos eles estão carecas de tocar isso durante 30, 40 anos, eles sabem as partes, mas sabem meio que entre aspas, quer dizer, não é um conhecimento minucioso, detalhado. Deixa eu tirar esse aqui e eu vou mostrar um outro. O Bernstein é um grande comunicador, e vocês viram que o terceiro tripé que ele fala do maestro é o poder de comunicação e o modo como ele consegue passar a intenção do compositor e o que ele quer para os músicos, de tal maneira que eles se sintam honrados em vir com ele, se sintam impactados psicologicamente a vir com ele, né? Nesse momento ele tem os músicos na mão e aí ele consegue realizar a sua concepção da Sinfonia do Brahms, não a dos músicos. Que, aliás, nem tem, porque eles tocam só a sua parte. Vocês lembram? Eu vou botar um pedacinho de um outro DVD, que é um DVD incrível também, que é do outro, da antípoda do Bernstein, que é o Karajan. Esse DVD não é um DVD normal, aqueles DVDs que mostram, enfim, das sinfonias do Beethoven, a carreira dele. Não, é um DVD polêmico que discute o modo, mostra, desmonta, esmiuça o modo como ele usou a telinha, a TV e os VHS no tempo dele, depois os DVDs agora, né? E agora o YouTube, né? Esse aqui tem um monte de legendas aqui, vamos deixar em espanhol. Não. Eu vou deixar rolar o começo. Aqui é o contrário. Os músicos adoravam o Karajan porque ele lhes proporcionava muita grana extra. Eles ganhavam muito bem. Uai, cadê a legenda, meu Deus do céu? Não, não é, esse é ângulo. Espera aí, eu vou... Qual é a legenda? Vai indo. Vai. Não, pega aqui. Vai. Aí. Não, espanhol. Não, japonês não. Espanhol. Japonês aqui.
Vai, vamos. Segue. Mais um. Aí, parou. Obrigado. Só que a gente perdeu umas falas aí, mas tudo bem. Então a relação é outra. Aqui a relação é exatamente a que o Elias Canetti, no Massa e Potência, descreve, né? Até porque o cara foi mesmo nazista de carteirinha e ele pretendia... Eu vou mostrar uma declaração final dele 3 dias antes de morrer que vocês vão adorar, vão achar lindo o que ele vai dizer. Tá no... Fecha esse DVD. Ele se achava um monumento da humanidade, né? E queria se eternizar. Dies ist die Geschichte vom Aufbau dieses Denkmals. Sie zeigt, wie Karajan sein eigener Regisseur wurde. Es ist eine Geschichte voller Experimente, Krach, Intrigen und faszinierender Bilder. Zuerst deutet noch nichts darauf hin, dass Filmen einmal seine große Leidenschaft wird. Als in den 50er Jahren das Fernsehen auf ihn zukam und sagte, wir übertragen jetzt diese Opernfilme aus der Wiener Staatsoper live, war sein Argument, nein, das Fernsehen ist vom Bild her zu schlecht, vom Ton her zu schlecht, das kann nicht transportieren, was ich hier gearbeitet habe. Você sabe que, só um parênteses, no começo da USESP o Nestlin estava tão... o sucesso subiu-lhe tanto a cabeça que ele não permitia que a TV Cultura gravasse os concertos, porque ele dizia que ela gravava mal. E isso era aviltar o trabalho dele com o ZESP. Ele disse exatamente o que o Karajan disse, só que talvez ele não... A gente comentou de não ocupar essa primeira fileira, se vocês puderem, porque senão fica Tá. difícil. Tá. Por favor. Essa é a primeira mais próxima. Isso, é. Não, quem acha que não dá, tudo bem, Vamos lá? Bom, pessoal, nada pessoal, eu estou falando como sintoma. Ele declarou isso mesmo e ele proibia a TV Cultura de gravar. Porque ele achava que a TV Cultura não tinha qualidade para exibir os concertos da USESP. Ele demorou muito para concordar. Né? Fala. As primeiras gravações da TV Cultura de concerto, eles punham 3 câmeras, sempre... Não, isso é verdade. Isso é verdade. Não, ele tinha, mas ele tinha como interferir, pô. Ele tinha como interferir. Você vê as últimas... Você dizer que não é que é ruim, entendeu? A TV Cultura tem um padrão bom, porque ela demonstrou isso nos festivais de jazz, por exemplo. Quando você quer, né, com pipoca lá atrás, o rebesco, quer dizer, é possível fazer coisas boas desde que... Claro. Eu acho que como documento vale, né? Mas, de fato, aquelas gravações de Campos do Jordão são muito chatas e ruins. Vai estar gravando, né? Alguém vai dizer, vai usar isso. Vamos lá, ele se opunha, ele descobriu por causa do Bernstein, essa coisa das... Für ihn die Initialzündung waren die Konzerte in Tokio, die übertragen wurden. Der ist dann noch ein bisschen aufgegangen, wie viele Leute daran teilnehmen. Ich habe jetzt wieder in Japan gesehen, dass zum Beispiel die 12 Konzerte, die ich da dirigiert habe, sind übertragen worden und die Gesellschaft schätzt die Zuhörerschaft an für ein Konzert durchschnittlich auf 18 bis 20 Millionen Menschen. Und wir spielen vor 3000. Nach dem Konzert kommen wir ins Hotel, da sitzen sehr viele Menschen, sitzen da und gucken fern. Und sehen da unser Konzert. Wir sehen uns, wir sehen das Konzert. Wie ist das nur möglich gewesen?
Wir wurden am nächsten Tag auf den Straßen angesprochen, auf diese Filme oder im Kaufhaus. Wenn wir die Rundfunk auffuhren, plötzlich sprach uns jemand an, er hätte uns gestern gesehen. Jedes Mal, wenn er nach Japan kam, hat er mich nach den Fortschritten der Technik gefragt. Er hat sich sehr für die Neuerungen interessiert. Es wird immer wieder gesagt, das ist natürlich nicht gleich, das ist übertragen, beziehungsweise es kommt von woanders und ich will dabei sein. Aber man wird überhaupt nur dabei sein können, wenn sich dieser Mittel bedient. Wie viele Leute können denn schlicht dabei sein? Ein paar hunderttausend, vielleicht. Und wie viele werden jetzt dabei sein? 50 Millionen, würde ich sagen. Bom, resumindo um pouco, ele contratou um grande diretor, um tal de Nibelung, que eu não conhecia, só por esse DVD que eu fiquei conhecendo, para dirigir uma gravação, eu acho que foi da Pastoral, do Beethoven. E esse cara fez umas coisas inacreditáveis do ponto de vista visual. Só que tirou ele do foco central. Ficou mais nos músicos, e isso ele não podia suportar. Então, eu vou... Isso é pouco conhecido. Olha lá, esse é o momento em que ele viu as coisas do Bernstein. Ele falou, pô, eu estou ficando para trás. Leonard Bernstein hier bei einer Probe mit den Wiener Philharmonikern. In Amerika hatte der große Karajan-Konkurrent längst mit der Fernseharbeit begonnen und mit seinen Young People's Concerts ein riesiges Fernsehpublikum erobert. Deixa eu só dar um viés aí que me ocorreu agora. Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, a maneira que os aliados, o comando aliado teve, uma das maneiras de desnazificar a Alemanha foi por uma ação cultural e, sobretudo, por uma ação de música clássica, pouca gente sabe disso. Então, o Departamento de Estado americano patrocinou a ida de regentes, o Copland teve por lá, o Sessions, o Bernstein, bancos de partituras e deu para todas as cidades e orquestras alemãs. Nesse período de 45 a 54, mais ou menos, foi quando o Furtwängler estava sendo julgado por um tribunal, pelo tribunal por crimes nazistas, etc. O Karajan estava submerso porque ele tinha carteirinha da SS, enfim, o cara virou clandestino naquele momento. Sobrou o Celibidache, o romeno, o Sergiu Celibidache, que ele assumiu a Filarmônica de Berlim. Acabou de sair agora uma caixa que são 13 CDs, se não me engano, 13, acho que é 13, deste período dele, muito bem remasterizados e tal. Você olha o repertório, o que tem de compositor americano é impressionante. Compositor, naquele momento, ele tocando Copland, tocando até compositores que hoje não estão na moda mais, americanos, mas retrata bem essa invasão da cultura americana na Alemanha, principalmente, e de música clássica, especificamente. Bom, o Karen acabou dando um passa-moleque no Celibidache, que em 54 assumiu Berlim, e a história todo mundo sabe, né? O que aconteceu em seguida. Mas ele... Hã? Não entendi. Não, ele conseguiu, o Karen seduziu um grande produtor inglês, estou esquecendo o nome dele agora, ele era casado com Elizabeth Schwarzkopf. Esse grande produtor de discos inglês montou uma orquestra chamada Filarmonia para gravar o Karajan, que ele achava um grande talento. E as primeiras gravações do Karajan pós-guerra são com a Filarmonia, com a Orquestra Filarmonia. Ali ele se reinseriu no mercado e, aos poucos, foi fazendo a cabeça dos músicos e até que tirou o Celibidache do caminho. O senhor assistiu
Sim, sim, claro. Não estamos longe do que acontece. Para ser o Caranha, o retrato do Caranha, o maestro, que não tinha o menor impulsamento. Mas os músicos adoravam o Caranha, viu? Eles eram maltratados por ele e tudo, mas eles adoravam, porque ele rendia muito dinheiro em gravações, eles ganhavam muito em gravações. Ele compensava a turma assim, né? A história da Filarmônica de Berlim, no período nazista e pós-nazista, é outra história muito interessante, né? Eles ganhavam ração dupla, o Goebbels os tratava como amiguinhos preferenciais, eles tocavam no aniversário do Hitler e do alto comando, quer dizer, era cama e mesa com o regime, né? De repente... Expulsaram os judeus da orquestra. Sim, tiraram os judeus da orquestra, né? E o Strauss achou isso meio normal, era presidente da Câmara de Música. O Strauss também, o Richard Strauss, era um cara meio, no mínimo, oportunista, tá certo? Assim como o Furtwängler, no mínimo, oportunista também. Eu acho que não existe essa coisa de, não dava. Quer dizer, como não dava, né? Faz como o Hartmann, que fez um exílio interior e sumiu, o cara sumiu. Ele continuou na Alemanha, ninguém achou, era um compositor. Continuou compondo, parou de compor durante um tempo, mas ele simplesmente paralisou-se e sumiu. Depois do final da guerra, ele voltou a compor. Bom, essas questões são apaixonantes, mas estão um pouco fora do que a gente está falando.